dando continuidade ao nosso estudo sobre corrente interferencial. Ainda sobre as características físicas da corrente. Qual que é a área de abrangência dos efeitos dessa corrente, né? Qual a área de atuação atingida pela corrente interferencial? Então, quando a gente utiliza essa disposição dos eletrodos, que é ou em X ou em cruz, a área atingida é toda aquela limitada entre os 4 eletrodos, conforme essa imagem aqui, ó, de abaixo, tá vendo? Então, aqui eu tenho os 4 eletrodos, canal 1, canal 2. Então, dentro desses 4 eletrodos, fazer uma linha imaginária em formato de quadrado com essa área atingida. Porém, alguns pesquisadores ainda dizem que a atuação da corrente pode ir além desses eletrodos. Então, ao invés de ser essa área entre os 4 eletrodos, então ela pode prolongar a área além do limite dos 4 eletrodos. Tá? Isso vai variar de paciente para paciente. Então, cada um vai relatar, e também de acordo com os parâmetros que a gente vai selecionar no equipamento. Para que serve, né? Quais são os efeitos terapêuticos promovidos pela corrente interferencial? Então, ele é utilizado para promover a analgesia no nosso paciente através da teoria das comportas que vocês já aprenderam. Ele estimula o processo de cicatrização, porque ele também estimula a circulação sanguínea, ele aumenta os nutrientes, ele aumenta a oxigenação. Também é utilizado para redução de edemas, para redução de espasmos musculares e para reeducação muscular e fortalecimento muscular. Então, aqui embaixo uma imagem pequena, olha, mas a gente pode ver que eu tenho, olha, 4 eletrodos sendo utilizados aqui. A respeito da escolha dos parâmetros. Então, a gente pode utilizar o método tetrapolar, que são 4 eletrodos, também conhecido como a corrente interferencial estereodinâmica. O método bipolar, que são 2 eletrodos, também conhecida como heterógena. A frequência portadora de 2.000 ou 4.000 Hz, isso é uma frequência que escolhemos no equipamento. A frequência terapêutica, que é aquela que o paciente vai sentir, que é a amplitude modulada de frequência, quando a gente utiliza um modo contínuo. E a variação da amplitude modulada de frequência, que nós vamos utilizar para evitar, para retardar o processo de acomodação do tecido. Então, quando a gente seleciona aqui, olha, a variação, tá? Então, esse triângulo aqui significa variação da amplitude modulada de frequência. Não vamos decorar, vamos entender o que vai variar. A frequência que eu vou estar aplicando no paciente. Então, a partir do momento que eu escolho trabalhar a variação para prevenir, retardar a acomodação, automaticamente o equipamento ele vai me oferecer 2 programas, o sweep e o slope. Então, eu vou apresentar para vocês alguns parâmetros que a gente escolhe para fins analgésicos no nosso paciente. Bom, amplitude modulada de frequência alta, e aí a gente vai considerar entre 75 e 200 Hz, ele vai gerar a sensação de parestesia, indicado mais para processos agudos, porque ele traz uma sensação mais sutil, mais suave, então uma parestesia mais confortável. Amplitude modulada de frequência baixas, e o que eu vou considerar entre 20 e 50 Hz, ele vai gerar 2 sensações, ou batimentos ou pancadinhas, tá? Então, é a mesma coisa, os batimentos e as pancadinhas. Indicada para processos crônicos, são sensações mais pesadas, tudo bem? Então, a gente vai dividir essas 2 faixas de frequência. A primeira faixa, processos agudos. A segunda faixa, a gente pode considerar o subagudo e o crônico também. A frequência portadora de 4.000 eu vou escolher quando o meu objetivo for analgesia ou efeito cicatrizante. E a frequência portadora de 2.000 Hz
eu vou escolher quando o meu objetivo é a atividade excitomotora, para fins de fortalecimento muscular. O modo Sweep e Slope, né, ele aparece para mim quando o meu objetivo é variar a amplitude modulada de frequência, para evitar e retardar a acomodação do tecido biológico, que é a pele, frente à sensação de parestesia. Então, quando aquele paciente vai relatar assim para mim, doutora, a sensação de formigamento está diminuindo. Então, eu vou lá manualmente e aumento, né? Então, esse programa Sweep e Slope, ele é justamente para evitar essa acomodação e a gente não ter que ir lá toda hora ficar manuseando o equipamento. Então, essa variação, essa faixa de variação, ela vai variar a cada 5 Hz. Mais pra frente eu vou explicar para vocês com imagens. Então, o modo Sweep, ele determina a possibilidade de variação da frequência, que é a variação da amplitude modulada de frequência. E a opção Slope são os programas que determinam a forma dessa variação, tá? Então, Sweep é a variação e o Slope é como que vai acontecer essa variação. Dentro de Slope, eu tenho 3 possibilidades: trapezoide, quadrada e triangular. No equipamento fica fácil a gente visualizar, porque tem o desenho de um trapézio, de um quadrado e de um triângulo. Então, cada um deles, vamos lá. O trapezoide, ele é em formato de trapézio, então ele vai ser a rampa ali que sobe 1 segundo, uma sustentação de 5 segundos e uma descida de 1 segundo. Esse a gente vai utilizar para casos agudos. O quadrado, ele é 1 por 1, ou seja, base e altura, 1 segundo. Vai ser indicado para situações subagudas e crônicas. E o programa triangular é 6 segundos, então imagina um triângulo, onde ele vai subir da base até o topo lá, 6 segundos, depois ele desce do topo até a base, mais 6 segundos. Então, esse método ele é bem confortável e o objetivo dele é evitar a acomodação do tecido, tá? Então, esses tempos, gente, é o tempo que leva a variação de frequência do valor mínimo até o valor máximo e vice-versa. Então, no próximo slide, eu vou explicar cada um desses modelos para vocês. Suponhamos que eu tenho um paciente com um quadro agudo e eu quero promover analgesia nesse paciente. Então, a minha faixa de escolha de frequência ela vai variar de 75 a 200 Hz, que a gente considera uma faixa alta. Então, por exemplo, eu vou escolher ali aleatoriamente 100 Hz. Então, o modo que eu vou escolher vai ser o trapezoide, né? Porque é um quadro clínico agudo. O que diz o modo trapezoide? Acompanhe comigo essa imagem aqui embaixo. Quer dizer que da base desse trapézio até o topo, eu vou fazer em 1 segundo. Nesse topo, ele vai ter a sustentação durante 5 segundos. E, novamente, do topo até a base, ele vai fazer em 1 segundo. Então, esse é o tempo em segundos do formato aqui da passagem da corrente. Então, a amplitude modulada de frequência escolhida por mim é 100 e a variação da amplitude modulada de frequência é de 50 Hz. Então, ele vai oscilar, vamos aqui comigo de novo na imagem. De baixo, eu começo com 100 e ele vai variar até o topo e chegar em 150. Porque quanto que é a minha variação? 50 Hz. Então, eu comecei com quanto? Com 100 Hz. Então, da base até o topo, vai ser de 100 até 150. Só que esse caminho de 100 até 150, ele vai pulando a cada 5 Hz. Então, em 1 segundo, ele vai fazer 100, 105, 110, 115, 120, até chegar 150, entendeu? Porque ele varia a cada 5 Hz. E do topo ser de 50, em 1 segundo, ele vai cair de 150 para 100 de 5 em 5. Então, aqui 150, 145,
140, 135, 100, entendeu? Então, lendo aqui para vocês, ó, a oscilação entre a frequência menor que a base, de 100 Hz, até a maior, a máxima, de 150 Hz. Então, que é 100 mais 150. Isso de 5 em 5 Hz. O tempo de aplicação, até uns 20 minutos aproximadamente, e o paciente vai ter uma sensação suave de parestesia. Fase subaguda e crônica. Tá? Eu vou utilizar uma frequência de 20 a 25 Hz. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui 100 Hz. O programa do slope vai ser o quadrado. O que é o quadrado? Vamos aqui embaixo na imagem. Quer dizer, gente, não está tão bem quadrado, mas considera que é um quadrado. Aqui eu tenho, né, um dos lados dele 1 segundo. O topo permanece por 1 segundo e embaixo mais 1 segundo. Tá? Então, ele vai a cada 1 segundo, ele vai da base até o topo, do topo a sustentação e do topo até a base durante 1 segundo. Então, esse é o programa dele. 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo. Então, a amplitude modulada de frequência escolhida por mim foi 20 Hz. A variação da amplitude modulada de frequência é de 30 Hz. Tanto esse parâmetro quanto esse parâmetro, eu, fisioterapeuta, que vou selecionar no equipamento. Então, vai aparecer ali no display a AMF e o triangulinho AMF, que significa a variação da amplitude modulada de frequência. Tudo bem? Então, aqui, a oscilação entre a frequência menor que a base de 20 até a maior, a máxima, que é 50. Então, é o 20 mais a variação, que é 30. Então, 20 mais 30 deu 50. Como que isso vai acontecer? De 5 em 5 Hz. Por exemplo, a base que eu escolhi foi 20. Aí, ele vai fazer 25, 30, 35, 40, 45, 50. Isso em 1 segundo. Aí, ele vai permanecer no 50 1 segundo. Depois ele vai cair de 50, ele vai variar mais 30, chegando a 20. Então, ele vai variar assim, ó. 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20 em 1 segundo. Entendeu? Então, a variação é 30. O tempo, aproximadamente 20 minutos. E esse ele tem um efeito mais agressivo. Então, ele promove uma hiperemia local. Tá? Escolhido para fase subaguda e crônica. E agora, o último programa, que é o triangular, a gente tem, ele é usado principalmente para evitar, para retardar a acomodação. Então, a gente tem uma faixa ali de escolha de 20 a 70 Hz, e ele faz 6 segundos por 100 segundos. Então, ele é mais lento, ele é mais confortável. Então, observe de novo no gráfico aqui embaixo. Eu tenho a base, por exemplo, a AMF escolhida por mim foi 20 e a variação é 50. Então, ele vai sair da base, que é 20, ele vai subir em 6 segundos, então é mais lento, mais gradual. Então, ele vai lá, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Em 6 segundos. Então, ele variou 50, de 20 a 70, tem 50 aqui para variar, né? Então, 70 é o somatório da AMF de 20, mais a variação, que é 50. Aqui em cima, ele vai variar de 70 para 20 em 6 segundos. 70, 65, 60, 55, parará, 20. Entendeu? Então, é isso, a oscilação entre a frequência menor, que é a base de 20, até a maior, a máxima, que é 70, que nada mais é que o somatório da AMF mais a variação da AMF de 50. E isso, como todas, variando de 5 em 5 Hz. Então, o tempo de aplicação é até 20 e ele traz uma sensação mais agradável do que todos os outros tipos. Então, dentre os 3 tipos de programa que eu tenho, o trapezoide, o quadrado e o triangular,
o triangular é aquele mais confortável. Continuaremos no próximo vídeo.